Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar então das principais notícias que vão aí movimentar o mercado financeiro durante a semana. Também vou responder algumas perguntas que vocês nos enviaram e, ao final, vamos fazer uma breve leitura, né, de mercado no par euro-dólar. Então, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, clica no like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e continue mostrando. E ative os sininhos das notificações também, que é importantíssimo para que todo o conteúdo que a VC Trade vá produzir, você fique sabendo, né? Então o YouTube te avisa ali na barra de notificações, tudo bem? Então vamos começar com a primeira pergunta, né? Que é muito importante para nós que somos investidores, né, e traders, que é a seguinte: qual é o melhor site para acompanhar notícias, né? O melhor site para acompanhar notícias, então calendários econômicos, enfim, tudo que está acontecendo na economia, né, dos principais países que podem afetar de forma positiva ou negativa os nossos investimentos de curto, médio e longo prazo, né? Longo prazo não, mas de curto e médio prazo, né? Vamos supor aí que vocês sejam investidores buy and holder, né? Temos aí também alguns day traders e position traders, né? Então, vamos lá, dá pra gente digitar aqui, ó, calendário econômico. Estou supondo aí que você esteja pesquisando agora, né? Então, para você é mais fácil fazer o passo a passo. Então, aqui, ó, calendário econômico já aparece o Investing, tá? Então, nós vamos clicar na primeira opção. Deixa eu tomar um café. E aí já vão aparecer, né, as principais notícias da semana, tá? Aqui vamos ter alguns índices também, commodities, moedas e ações, né? Os principais que aparecem aqui pra gente. Só que o mais importante pra gente é isso aqui, ó, tá? Hora, então o horário que vai ocorrer a notícia impactante, né? A moeda, então aqui o país em questão, né? A economia em questão. E aqui o grau de importância. Então perceba que tem 3 estrelinhas, né? Então é um grau de importância altíssima, tá? Um grau de importância nível 3. Então vai mexer no mercado durante esse curtíssimo prazo aqui, tá? De meio-dia, por exemplo. O evento, né? Então será o discurso da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, né? E o que acontece? Quando ela faz um discurso e o mercado enxerga de forma negativa, o euro ele tem uma depreciação com relação ao dólar, tá? E quando ela faz um discurso e o mercado entende que é algo positivo para a zona do euro, o euro então tem uma valorização com relação ao dólar. O dólar australiano às 22h30, só que é um horário que nós, traders, né? Vamos supor que você seja day trader, né? 23h30 é um horário que não tem muita volatilidade, tá, no mercado, muita liquidez. É um horário que eu costumo operar, mas tem uma notícia bastante importante aqui, tá? Que é a ata da reunião de política monetária, RBA. Depois, às 23 horas, vamos ter o PIB anual da China, que é importantíssimo, costuma fazer muito preço no mercado, tá? Então, fiquem atentos ao PIB da China, se vier positivo ou negativo, vai afetar, pelo menos ali, durante a terça-feira, né? Então, às 23 horas, o mercado asiático está aberto, né? O pregão asiático está aberto, então vai ter bastante preço também na terça-feira, tá? A produção industrial anual, né, de março também da China, é importantíssimo. Na terça-feira teremos rendimento semanal médio da zona do euro e a mesma coisa, ó, atual, a projeção e anterior, tá? Então é sempre isso aqui. Então nós vamos ficar de olho sempre na divulgação atual para ver se foi positiva ou negativa, tá? Se for positiva, afeta de forma positiva tanto a libra quanto o euro, tá? Então pares ali que tem uma correlação negativa com o dólar.
Variação de número de desempregos, também importante, tá? Às 6 horas teremos percepção da economia, né, da Alemanha, também importante, porque a Alemanha é um grande contribuinte, né, para a zona do euro, né, um dos países aí que praticamente carrega a zona do euro nas costas, né? Toda a economia da Europa basicamente se resume à Alemanha, então é bastante importante a gente entender como está a situação, né, da percepção econômica. Nós podemos clicar na notícia, isso daqui é uma coisa importante que eu vou falar para vocês, olha só. Nós clicamos na notícia e aí tem a divulgação mais recente, né? Foi a última, que vai ser no dia, que foi, né? No dia 21/3, a última divulgação. A divulgação atual foi 13,0, foi negativo. A projeção era 17,1, anterior de 28,1, né? E aqui tem uma breve descrição, ó, do que é, tá? Então, o que é a percepção econômica, né? ZEW. Aí fala, ó, The Zentrum for Europäische, eu não sei falar alemão, mas enfim, determina a expectativa dos investidores institucionais alemães, tá? Então, ó, que legal, um valor superior a zero indica otimismo, enquanto um valor inferior indica pessimismo, tá? Na zona do euro. Então, é bem importante a gente ler também a prévia das notícias para a gente saber exatamente do que se trata. Na quarta-feira, no dia 19 de abril, teremos então IPC anual, que é parecido com o nosso IPCA, né? O índice de preço ao consumidor. Então, ele mede aí a variação, né, do consumo de bens e serviços e, é claro, mede também a inflação do país, tá? E a projeção, ó, atual. O dado atual, né, o último foi positivo, tá? E aqui, ó, então, mede a evolução dos preços de bens e serviços, né? O CPI mede a variação de preços a partir da perspectiva do consumidor, tá? Uma maneira fundamental. CPI é a versão em inglês, tá? De IPC. E daí fala aqui também, ó, valores superiores aos esperados devem ser considerados positivos, tá? Para Libra, sendo o caminho comum para lutar contra a inflação, tá? Então, é super importante a gente acompanhar também, tá? Esses horários, essas notícias na quinta-feira. Deixa eu ver se eu passei na quarta-feira também. Vamos ter estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos, é muito importante saber quantas reservas de petróleo os americanos têm. Costuma impactar bastante os mercados, tá? No curto prazo. Taxa de preferência de empréstimo do BCPC, né, da China. Na quarta-feira, dia 20, feriado na Indonésia, né? Às 8h30 temos o BCE, publicando as atas da reunião de política monetária, então é importante também, lembrando, se for negativo, o euro se desvaloriza com relação ao dólar, se for positivo, o euro se valoriza com relação ao dólar, tá? Euro e Libra têm uma correlação positiva, então, se você estiver operando o par, por exemplo, euro-dólar e o libra-dólar, de forma simultânea, você vai perceber que os dois, quando um está altista, o outro também está. Né? E quando um está baixista, né, está caindo o preço, o outro também está. Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui é um pouquinho diferente porque... Vamos clicar aqui. É um dado super importante. Só que aqui tem uma coisa... Tem um detalhe diferente que é o quê? Pedidos iniciais por seguro-desemprego, se for negativo, tá? É benéfico para o dólar. Porque significa que menos pessoas, né, entraram com pedido de seguro-desemprego, ou seja, existem mais trabalhadores no mercado de trabalho, né? Então é uma coisa positiva para o dólar. Então, fiquem atentos que pedidos iniciais por seguro-desemprego, se vier negativo, é algo positivo para o dólar, tá? E aqui temos a breve descrição, ó.
pedidos de auxílio-desemprego medem o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego, né, para preencher pela primeira vez durante a semana passada. Esse é o primeiro dado econômico dos Estados Unidos, mas o impacto no mercado varia de semana para semana, tá? Então, é legal a gente ir acompanhando aí, é, depois que sair esse dado, né, como o mercado vai estar reagindo, como o dólar vai estar reagindo frente ao euro, por exemplo. E olha só, uma leitura maior do que esperado deve ser tomada como negativa, tá? Então, se for maior do que esse valor aqui, ó, atual, 234, 239K, né, é algo negativo para o dólar, tá? Então, é bem interessante a gente ficar de olho, tá, em pedidos de seguro-desemprego. Depois, vamos ter também índice de atividade industrial, né, na Filadélfia, vendas de casas usadas, também é algo importante, né, porque mede ali como está o setor imobiliário americano, tá? Se está forte, se está estagnado ou está muito abaixo do esperado, né? Daí na sexta-feira, Brasil, né? Feriado de Tiradentes, Indonésia também, feriado. Depois, vendas no varejo, da Libra, PMI industrial da Alemanha, né? Às 4h30. Que é um horário aí que a gente ainda está acordando, né? Então, mas é interessante acompanhar. Às 5h30, das 5h30 às 9h30, né? Vamos ter PMI composto da Libra, tá? E PMI industrial. Olha só, e o PMI, ele mede o nível de atividade, tá? Dos gerentes de compras em ambos os setores, tá? Então, uma leitura com um valor acima de 50 indica a expansão do setor, que é positivo para a Libra, tá? Então, acima de 50, positivo para a Libra, abaixo de 50, negativo para a Libra. Pode ser que haja, então, uma valorização, uma depreciação da Libra frente ao dólar durante esse período, tá? E depois, às 9h30, vamos ter aí núcleos de vendas do varejo, né, do dólar canadense. Então, essas foram as notícias, tá? Acompanhe aí o calendário econômico da Investing. Agora, vamos às demais perguntas, né? Temos mais aqui algumas perguntas bem importantes para vocês, tá? Então, a primeira, não tenho tempo para operar, mas assim, não tenho tempo para operar. Mesmo assim, posso fazer investimentos no mercado financeiro internacional? Sim. Mesmo que você não tenha tempo para operar, o mercado financeiro internacional, principalmente o mercado de Forex, né, CFDs, enfim, fica aberto 24 horas por dia durante 5 dias na semana, né? Então, significa que o mercado ele fecha na sexta-feira, às 18 horas, horário aqui do Brasil, e abre no domingo, às 18 horas da noite. Mais ou menos 18 horas, 18h30 da noite, aqui, horário do Brasil também, tá? Então, você tem aí várias opções, né? Você tem a opção da seção asiática. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, ó. Forex Hour. Forex Hours. Aqui, ó. Forex Market Hours, tá? Então, dependendo do estado, a região que você está, olha só, você consegue aqui ver os horários das principais bolsas abertas, tá? Tem um aqui que ele é mais completo ainda. Esse aqui, ó, primeiro. Isso, esse aqui. Olha só que legal, então. Aqui, ó, está GMT, né, horário da América, Nova York. Nós podemos clicar aqui na barrinha e a gente pode procurar, então, a nossa região, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o horário de São Paulo, ó. Vou achar aqui para vocês. E daí você coloca, se você for
enfim, do norte, nordeste, né? Centro-oeste, sul, enfim, do país tem aqui também, tá? Austrália, Pacífico, Argentina, ó, Bahia, Belém, Montevidéu, São Paulo. Então, eu clico aqui em São Paulo, clico em ir. E olha só, em São Paulo, então, as bolsas de Londres, os passarinhos. Em São Paulo, então, as bolsas de Londres ó, costumam abrir às 4 da manhã, fechar meio-dia, né? E as bolsas de Nova York, das 9 da manhã até as 17 horas, é o horário que eu costumo operar, é o melhor horário para mim, tá? Para você que trabalha durante o dia, né? Então, vamos supor que você tem uma rotina aí das 8 da manhã, das 8 da manhã, das 8 da manhã, né? Trabalha aí umas 8 horas por dia. Então, você chega, as principais bolsas já estão fechadas, né? Então, você consegue operar aqui das 18, tá? Até as 3 da manhã, que estarão abertas tanto a bolsa da Austrália quanto a bolsa de Tóquio, tá? Então, é interessante. Aqui também ó, já aparece para você listado os horários, né? Então, eu vou deixar aqui esse site também, né? O link desse site na descrição para você dar uma olhada depois e pesquisar aqui através da sua região, tá? Qual o melhor horário para você operar o Forex. Vamos lá, então, segunda pergunta. Não possuo conhecimento. Eu consigo aprender? Sim, você consegue aprender, tá? E eu recomendo que você comece desde já a aprender tudo que você puder sobre o mercado financeiro e já comece a entender como funciona, tá? Colocar ali seus primeiros dólares ali, tá? Para uma corretora, enfim, comprar, entender como que faz para comprar uma ação internacional, por exemplo, como que faz para, sei lá, operar ali uma commodity, tá? Então, é interessante que você entenda, pelo menos assim, já no começo, como funciona a dinâmica, né, do mercado financeiro e o quanto você consegue ser recompensado, tá? É muito legal quando você aprende a lidar com seu próprio capital e a rentabilizar o seu próprio capital, tá? Sem precisar aí ter uma segunda renda, né? Sair aí para, enfim, ter um outro trabalho fora, tá? E eu já vou te dar duas dicas aqui, tá? Primeira coisa, entra lá, olha só, entra no meu YouTube aqui, tem um monte de conteúdo. Se você vier aqui em playlists, ó, teremos então, ó, livros, shorts, análise de dicas, tá? E vamos ter também, ó, análise técnica, então, módulo básico, intermediário, de graça, tá? De forma gratuita, só entrar aqui, vou dar uma pausa. Só entrar aqui, ó, vai ter tudo que você precisa entender, tá? De forma simples e prática sobre o mercado financeiro para você já conseguir fazer suas primeiras operações, tá? Então, primeira coisa, se torne meu inscrito, né, no canal, claro, e assista às aulas gratuitas. Segunda coisa, livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros do autor brasileiro Flávio Lemos, tá? Então, você entrar aqui na Amazon, R$ 60,90, tá? Um livro assim que vai mudar a sua vida. Eu leio ele. Ele é o meu livro de cabeceira, na verdade, né? Eu leio ele, assim, várias e várias vezes, porque tem muito conteúdo rico aqui, muita coisa, assim, sensacional, Flávio Lemos, tá? Então tem a descrição aqui do autor, ó, a quantidade que já foi vendida, tá? E tem os comentários mais abaixo também, ó, falando, é só coisa positiva, ó, só 5 estrelas sobre o Flávio Lemos, tá? Então, essas duas coisas que eu recomendo para você, né, que está começando agora, do zero, não sabe nada de mercado, quer aprender, quer se tornar independente financeiramente. Então, siga essas duas dicas. Ah,
Terceira pergunta, né? O que é spread? Então, para a gente entender o que é spread, né, nós temos que vir aqui no gráfico. Tô no gráfico aqui da corretora BC ele tá super marcado aqui, tá, gente? Mas vamos pegar tá limpo esse daqui. Vamos pegar esse daqui mesmo. Tirando isso aqui. Tá todo rabiscado assim, porque eu faço as marcações de entrada, tá nele. Vocês entendem aí como funciona, né, esse processo, mas vamos lá, olha só. Vou pegar a caneta aqui e vou explicar, tá? Então, vamos lá, o que é spread? Spread é a diferença entre... Amarelo ficou feio, vou deixar preto, vai ser melhor para você ler, né? Spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, tá? Então, olha aqui no barrinho. Vou entrar em propriedades. E aqui, ó, tá vendo aqui linha BID e linha ESC? Linha BID vai ser o preço de venda, tá? Tô disposto a entrar. E a linha ESC vai ser o preço de compra, tá? Então, quando eu for comprar, por exemplo, vai ter um pequeno spread, né? Que é a diferença entre o preço de compra e o de venda, tá? Então, se o preço estiver subindo, por exemplo, eu for comprar, pode ser que o spread esteja um pouquinho mais alto do que se eu fosse vender, tá? Então, basicamente, isso é spread. Nós conseguimos calcular o spread da seguinte forma. Olha só, então vamos supor aqui que o preço BID foi 1.09778. Então vamos colocar aqui 1.09778. E o ESC foi 1.113. 1.100. Deixa eu ver se foi isso. 1.113. Foi isso. Então, eu subtraio um pelo outro, né? Eu tiro esses dois números aqui e fica o número final, tá? Então, a diferença é 5 pips de spread aqui, tá? E o spread, ele varia, tá? Então, como o mercado é extremamente volátil, o spread varia, tá? Então, vai ter, por exemplo, horários de notícias, né, com um grau de importância muito alto, o spread vai ser maior, tá? Isso é, isso é quase que inevitável, tá? Porque você vai tomar um risco muito maior aí. Enfim, vai estar todo mundo comprando e vendendo junto com você, então, para você achar um comprador, precisa ter um vendedor, então você precisa estar disposto a ou pagar mais caro, tá? Ou vender muito barato para poder entrar no mercado, tá? Espero que tenha ficado claro. Nos vídeos lá no canal eu explico direito, de uma forma bem mais simples, tá? Então, o que é stop loss e take profit, né? Outra pergunta. Stop loss
Vamos lá. Stop loss é onde eu coloco minha margem de perda, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, stop loss, margem de perda. Take profit, margem de lucro em uma operação. Ou seja, né, são alvos, tá? Deixa eu apagar e colocar direito, tá? Alvo de perda, melhor, né? Take profit, alvo de ganho. Então, por exemplo, aqui, ó, preço tá subindo. Nossa, peraí. Azul. Excluir. Então, aqui, ó, o preço tá subindo, né? Eu vi que o preço armou esse pivô de alta aqui, né? Ele corrigiu, identifica uma correção, então eu coloco meu stop loss aqui, tá? Abro uma ordem de compra, né? Lógico. Coloco meu stop loss aqui. E o meu take profit vai ser nesse primeiro alvo aqui, ó. Tá? Então, vai ser aqui nesse primeiro pivô e depois aqui, nesse segundo alvo, tá? Então, aqui stop loss. Aqui stop loss. E aqui take profit, tá? É no caso de uma compra. No caso de uma venda, preço descendo, corrigiu, quero entrar vendida, né? Então, clico no botãozinho de comprar e vender, coloco meu stop loss aqui abaixo e coloco meu take profit, por exemplo, aqui, tá? Sempre procure um ponto de referência, né? Então, take profit aqui, espero o preço chegar no alvo, tá? Se chegar no alvo, aciona meu take profit. A operação automaticamente é fechada com lucro. Se chegar no meu stop loss, automaticamente ele é acionado e eu encerro a posição com prejuízo, tá? O ideal, se o stop loss seja menor, mais ou menos aí uma diferença de 1 para 3, tá? Então, eu tenho uma chance para 3, né? Para dobrar, para triplicar o meu capital, tá? Como escolher um time frame? Time frame tá aqui nessa barra, tá? São os tempos gráficos, né? Então vamos ter desde 1 minuto até o mensal. Como escolher, né? Para a gente fazer análise semanal, tá? Eu gosto de utilizar o diário e o mensal. Então, isso daqui é o mensal e isso daqui é o diário, né? Então, faço as análises, né? Para ver aí, identificar as possibilidades, né? As probabilidades aí e oportunidades ao longo do dia que eu vou ter. E depois, por exemplo, na segunda-feira, eu vou olhar só para 1 hora, tá? Vou identificar, então vou fazer minhas marcações aqui, que nós já vamos fazer juntos, e depois eu vou parar 5 minutos ou para 1 minuto procurar gatilhos de entrada, tá? Então vamos lá. Fazer uma breve análise aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Então, no semanal, conseguimos ver que o euro-dólar ele tá bem lateralizado, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a média. Então, ele está bem lateralizado aqui. Eu começo marcando as regiões de suporte e resistência, tá? Então, onde o preço mais tocou, deixa eu ver aqui se no mensal ele aparece cheio para mim.
No mensal não aparece, então vamos no semanal mesmo, né? Ah, vamos lá. Regiões do porte e resistência, então, o último fundo foi aqui. Vou em propriedades, eu deixo verde. Posso preencher também, ó, propriedades. Aí eu posso vir aqui em parâmetros e clicar em preencher. Então, ó, observe aqui que preencheu tudo, né? Todo o espaço. Aí eu clico, seguro Ctrl e arrasto lá para o último topo. Clico aqui na bolinha preta, né? O quadradinho preto. Propriedade de novo. Deixo vermelho. Pronto. Tá, então aqui meu último fundo, meu último topo. E agora? Perceba aqui uma coisa aqui comigo. Olha só, o euro-dólar, ó, ele tá fazendo topos e fundos descendentes, né? Tá caindo, tá? E o que que a gente faz, né? Quando a gente vê isso aqui, ó, a gente une no mínimo dois topos, dois fundos, tá? Então nós temos aqui uma estrutura, né? Na verdade, tudo isso aqui no euro-dólar no semanal é uma correção, tá? Então, a partir disso, nós começamos a fazer, então, o nosso estudo. Então, nós vamos para o diário agora. No diário, percebo que o preço só fez um fundo, um topo mais baixo, um outro fundo bem mais baixo do que o anterior, e agora está revertendo, né? Fez o primeiro topo mais alto, primeiro fundo mais alto. Então, a expectativa é que ele complete que ele rompa, né? Esse topo aqui mais alto e continue um fluxo de alta, tá? Podemos fazer isso também, confirmar com Fibonacci. Então, eu pego o Fibonacci aqui, deixa eu ver se eu... Onde que tá exatamente, tá? Então, eu pego o Fibonacci, deixa eu colocar a cor em preto. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar, né? Claro. Olha só, então, eu passo o Fibonacci de 0 a 100 no sentido desse movimento de queda, tá? Por quê? Porque o preço está caindo. Então, eu quero ver os níveis aqui de retração do Fibonacci, tá? Então, ó, 0 aqui embaixo, 100 aqui. Então, o próximo alvo que ele vai buscar é o 100. Então, ficaremos em alerta, tá? Com relação a essa região. Deixa a rosinha. Aí, rosinha fica melhor, né? E depois, ó, a gente pode ficar em alerta também com essa região aqui, tá? Gráfico diário. Nós podemos também traçar um canal. Então, olha só, um canal de alta. Vou colocar preto também, né? Pra ficar melhor. Então, seguro Ctrl, dou um clique, ó. Duplica a linha, tá? Então, no canal de alta, o preço, próximo alvo, mesma coisa. 61,8 de Fibonacci no diário, tá? E aí, no dia, né? Durante o dia, vou para uma hora. Então, vou dar uma olhada aqui uma hora como tá o preço, tá? Fazer mais marcações ainda. Então, eu vi que no diário o preço está subindo. Porém, em uma hora, ele está passando por uma correção dessa alta, né? Então, eu espero ele armar um gatilho aqui no 50%. Vou uns 5 minutos e procuro uma entrada compradora, tá? Então, procurei uma entrada de compra no euro-dólar. Então, basicamente é dessa forma que nós fazemos a nossa análise, tá?
E eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima semana. Deixa um comentário aí pra mim, né? Caso você tenha alguma dúvida também, pra gente abordar na próxima semana e alguma dica de análise também que você queira, de algum par de moeda, uma commodity, enfim. Também siga a corretora VC Trade nas redes sociais. E, é claro, conheça a corretora caso você ainda não seja cliente, tá? O site vai estar aqui na descrição. Um abraço, tchau!